Deus continue abençoando os irmãos nessa noite. Amém. Gostaria de iniciar o culto lendo o Salmo número 100. Eu vou ler primeiro os irmãos e o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor, deem seus atos, ouvimos, louvai e obedecei o seu nome. Todos juntos, vamos ler o 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Vamos fechar nossos olhos. Fale comigo essa noite. Senhor nosso Pai, nesta noite nos colocamos diante da sua presença com gratidão e reverência. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em seu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que cada louvor seja para a tua glória e que tua palavra encontre um lugar em nossos corações. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor. Fortaleça os que precisam de ânimo e manifeste o teu amor entre nós. Recebe a nossa adoração e dirige esse culto conforme a tua vontade, Senhor. Eu te agradeço até aqui, Pai. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos trazer, Senhor, em segurança. Obrigado pelo pregador da noite, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Pai. Que o Senhor possa usar o pregador da noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele gosta de ouvir o louvor que o vento faz ao soprar. E a chuva em alegria a cada toda forma belas melodias. E o mar batendo contra as rochas em louvor, a criação em harmonia eleva para ele perfeita sinfonia.
Ele gosta de ouvir o louvor que o vento faz ao soprar. E a chuva é a alegria, a cada duas formas delas meio-dia. E o mar levanta as ondas, batendo contra as rochas em louvor. A criação em harmonia eleva para ele perfeita sinfonia. A mais bela adoração é a que faz o redimido, que foi um pecador perdido, que com seu sangue ele comprou. Redimido, eleve a voz em uma canção de amor. Não há nada mais lindo, agradável aos seus ouvidos, que a voz de um redimido. Ele ama ouvir os anjos dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os coros celestiais rendendo louvor ao grande Senhor. Aleluia. Mas ficam em silêncio quando a voz de um redimido começa a adorar. O mais formoso aos seus ouvidos é a gratidão de quem ele redimiu. A mais bela adoração é a que faz um redimido, que foi um pecador perdido,
Santo é o Senhor, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, aleluia. Vamos tirar nossas ofertas. Em seguida, se algum irmão desejar levar, vai preparando o seu louvor. Senhor, bendito Deus, Pai, aqui te rendo graças, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um culto, Pai. Podemos estar aqui, Senhor, para poder te agradecer, Senhor, por mais uma semana, Senhor, por mais um mês, Senhor, que está se passando, ó Deus. Abençoa essas ofertas, Pai. Abençoa cada ofertante, ó Pai. Abençoa a vida financeira de cada irmão, ó Deus. Senhor, que possamos sair daqui ricamente abençoados pela Tua palavra, Pai. Que a Sua palavra possa saciar, Senhor, a nossa alma, Senhor. Que possamos sair daqui regozijando, ó Deus. Senhor, abençoa os irmãos, Pai, aqueles que não pôde estar, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Vai de encontro a cada um, ó Deus. Aqueles que está enfermo, ó Deus. Aquele que está precisando de alguma cura. Amém. Que o Senhor possa ser livrado de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Filho de Deus, Deus em carne é.
Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante, Senhor, da Tua presença, Pai, nos alegrando, Senhor, com esses louvores, Senhor, que nós oferecemos, Senhor, a Ti essa noite, Pai, com o intuito, Senhor, de Te adorar, Senhor, de Te engrandecer, Senhor, no Teu santo e maravilhoso nome, Pai, porque acima de tudo, Pai, está o Senhor, Pai, acima das nossas falhas, Senhor, está o Senhor, acima das fraquezas humanas, está o Senhor, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor. Se não fosse aquele dia, Pai, se não fosse aquele sangue vertido, Pai, nenhum de nós teríamos condição, Senhor, de estarmos nos assentados, Senhor, nos lugares aonde o Senhor tem nos posicionado, Pai. Nós só queremos em nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós só queremos se assentar, Senhor, no lugar, Pai, aonde nós tivemos que nos assentar. Nós só queremos falar, Senhor, aquilo que o Senhor colocar em nossas bocas, Senhor, porque certamente, Senhor, o Senhor tem um povo sobre a terra, Pai, e não somos nós, Senhor, que alimentamos, Senhor, uns aos outros, Senhor, mas é o Senhor em nós, Pai, abrindo a Tua palavra, Senhor, para nós. Poderia vir uma porção de palavras aqui, Senhor. Talvez, muitas vezes nós procuramos palavras, queremos ouvir palavras que nos motivem, que nos animam, Senhor. Oh Deus, mas isso tudo é para essa vida aqui, Pai, porque a alma que está dentro de nós, só as palavras de vida eterna é que pode saciar essa sede, Senhor. Nós poderíamos trazer aqui, Senhor, o melhor dos palestrantes, um conselheiro, Pai, para trazer aqui uma palestra, Senhor, ainda que nós pudéssemos ficar ali, Senhor, alegres, Senhor, motivados, Senhor, mas aquilo não alimentaria as nossas almas, Senhor. Mas nós queremos alimentar as almas, porque uma alma alimentada, uma alma posicionada, que sabe aonde está, não há tristeza para ela, não há doença para ela, não há prisão para ela, porque ela está em Ti, Senhor. Nós estamos em Ti, Senhor, é o lugar onde nós queremos estar assentados, Pai, é nesses lugares celestiais, Senhor, recebendo, Pai, essas bênçãos celestiais, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cada irmão, Senhor e irmã, Senhor, que está aqui, Senhor. O Senhor sabe, Pai, conhece o coração de cada um, Senhor. A Tua palavra, o Teu Espírito Santo, Ele é apto e Ele discerne, e Ele entra bem no meio dos nossos corações e discerne o Espírito, discerne aquilo que está dentro de nós. É o que nós te pedimos essa noite. Venha, Senhor, em cena, entra em nossos corações, Senhor, com essa palavra, Senhor, que abre até as divisões e entra até dentro das nossas almas e pode dar aquilo que nós estamos esperando, Senhor. Porque se nós viemos aqui essa noite com expectativa, Pai, de ouvir o Senhor, eu creio que o Senhor está aqui essa noite para nos responder, mas apenas se nós pudermos ter expectativa, Senhor. Cria em nós, Senhor, nós queremos criar, Senhor, essa atmosfera, essa expectativa, esse desejo de ouvir a Tua palavra, Senhor. Quando nos ajuntarmos, ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós, Senhor. Oh Pai, eu não tenho nada, Senhor, humano nenhum tem nada, Senhor, mas glórias a Deus
mensagem, Senhor, que tem chegado até nós, Senhor, e nós podemos dizer essa noite, Senhor, nós temos segurado, Senhor, essa mensagem, nós temos segurado essa palavra, Senhor, e dela nós jamais nos soltaremos, Senhor. Venha a tempestade, Senhor, venha o que vier, Senhor, nós queremos estar sempre segurando, Senhor, a Tua palavra. Quando nós nos ancoramos uns nos outros, Senhor, nós caímos em falhas, Senhor. Quando nós apoiamos uns nos outros, Senhor, nós entramos, Senhor, em fracasso, em frustração, porque nós somos, Senhor, errantes, Pai. Mas quando nós colocamos a nossa fé, quando nós colocamos a nossa confiança, Senhor, em Ti, Pai, então não há derrota para essa igreja, porque o Senhor não é capaz de falhar, Senhor. O Senhor jamais falhará. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor cumpre, Pai. Uma palavra dita pelo Senhor. Nós estamos aqui para crer, Senhor, de que aquilo tem verificado, aquilo está se materializando em nossas vidas, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor, por ser essa palavra para nós, santa, fiel, imaculada, sem falha alguma, Senhor. Para Ti nós sempre queremos olhar dia após dia, Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui, aqueles que gostariam, Pai, de estar aqui e não puderam estar, Senhor, por algum motivo não podem estar, não puderam estar. Que o Senhor abençoe, Senhor, esses irmãos, Pai, que Tu possa abrir a palavra para nós essa noite, o tempo que nós estivermos aqui, Senhor. Fala conosco, Pai, fala em nossos corações. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, toda a graça, Senhor, tudo lhe pertence, Senhor. Nós estamos aqui para honrar o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. O Senhor nos fez seres adoradores. Estamos aqui essa noite para Te adorar, Senhor. Receba a minha adoração, receba a adoração dos meus irmãos, Senhor, que vieram aqui Te adorar, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Sempre é muito maravilhoso nós termos essas oportunidades, né? Para nós estarmos reunidos, né? Ao redor da palavra do Senhor, né? Mais uma semana se passou e Deus te deu vitória, né? Deus te deu a graça para que você pudesse chegar até aqui, de pé, firme na fé, com a fé inabalável, que é o que foi prometido. Os santos, eles teriam fé inabalável, uma fé inabalável, que não se deixa abalar por qualquer coisa, mas que independente do que aconteça, passa vento, passa tempestade, a tua fé te traz aos pés da cruz. A tua fé te traz até o Senhor Jesus Cristo, não te traz até a igreja, não te traz até o pregador, te traz até Jesus Cristo. Esse é o plano, e Deus, Ele tem chamado a nossa atenção no dia e na hora que nós estamos vivendo, para mostrar para nós que Ele tem retomado essa marcha, que há algum tempo nós deixamos de caminhar com Ele, paramos de olhar para Ele, paramos de ver aquilo que Ele está fazendo através do corpo. E quem é o corpo? Nós somos o corpo. A noiva é o corpo. Você, irmão, é o corpo. Cada um de nós aqui é o corpo. É um pedacinho do corpo. E Deus está nos chamando a atenção agora para ver o que Ele está fazendo através do corpo, através de mim, através de você. Porque esse sempre foi o plano. Por isso que nós estamos em lugares que nós não almejamos estar aqui. Nós não pretendemos estar aqui. Nós não estudamos para estar aqui. Nós não fizemos curso para estar aqui. Foi Ele que nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Irmão, o profeta fala, e nós somos ensinados, os dons de Deus, eles ocuparão os seus lugares. Você é um dom de Deus. Você tem que ocupar o seu lugar. É por isso que você está posicionado em Jesus Cristo. Não é posicionado no pastor Lindomar, não é posicionado em mim, você está posicionado em Jesus Cristo. Os dons, eles acham os seus lugares, e você é um dom. Que dom que você é? Você é um dom de adoração. Não foi isso que Jesus disse para aquela samaritana, que haveria um tempo, e que o Pai procuraria, o Pai está procurando por aqueles verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Porque para aqueles que obedecem a palavra, para eles está à disposição o Espírito Santo. E hoje em espírito e em verdade, que é a palavra, toda a verdade da palavra, toda vírgula, todo ponto, toda a palavra, nós podemos nos ajuntar em espírito e em verdade, e poder ser aqueles a qual o Pai está buscando uma hora dessa.
os que adorem em espírito e em verdade, os que olham somente para Ele. É isso que Ele tem buscado, é isso que Ele tem nos revelado, né? Glória a Deus por tudo isso. Como que Deus ele é maravilhoso conosco, né? Estou muito feliz de ver os irmãos aqui, faltando alguns irmãos, né? Alguns estão trabalhando, alguns não puderam estar aqui. A irmã Raquel está aqui, muito feliz de ver a irmã Raquel, de conhecer a irmã Raquel e cada um dos irmãos, né? Eu quero falar aqui, se Deus nos dar graça aqui, eu quero ler alguns parágrafos aqui e acompanhando com os irmãos, para nós olharmos para aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem nos chamado a ver, aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, porque o que nós não podemos ficar, irmãos, a pedido de oração, né? O que nós não podemos ficar, irmãos, é parado no tempo. Deus não nos chamou aqui para ficar parado, Deus nos chamou para marchar. Amém. Nós que paramos. Muitas vezes é nós que paramos. Nessa caminhada a gente vai passando por lugares, daqui a pouco a gente passa debaixo de uma sombra e fica tão bom ali, aquela sombra ali, e nós sentamos ali naquela sombra ali e ficamos ali, esquecemos que a gente tem uma marcha, a gente tem uma caminhada, a gente tem um ponto de destino, a gente tem um destino final para chegar. Nós somos a palavra de Deus selada para o destino final. Nós não fomos selados para ficar aqui, mas nós fomos selados para chegar ao nosso destino final. E pela graça de Deus nós estamos tipificados ali em Enoque. Eu venho falando, citando alguns dias sobre isso, porque é algo maravilhoso. Em toda a genealogia de Enoque, todos viveram e todos morreram. Mas quando chega na genealogia, quando chega em Enoque, a palavra fala que Enoque ele viveu, mas ele andou com Deus. E por ele andar com Deus, ele agradou a Deus até a ponto que Deus o transladou. E nós estamos tipificados em Enoque. Nós estamos vivendo, caminhando, mas estamos andando com Deus. E se nós não estivermos andando com Deus, a gente tem que parar e observar e retomar a marcha. Porque o profeta fala, se nós não voltarmos lá onde nós paramos, então Deus não pode fazer nada. Se nós paramos a marcha, nós temos que retornar lá onde paramos. E é de lá que Deus vai continuar, porque Deus não pula caminho, Deus não pula etapas, Deus não pula processo. Por isso que muitas coisas acontecem em nossas vidas, por isso que muitas coisas têm acontecido para nós, para que nós pudéssemos retornar aonde nós paramos e Deus agora retomar a caminhada. Porque Ele não pula processo, Ele não pula etapas. É como as etapas da graça, temos que passar por justificação, santificação, e santificação ela é constante, e aí nós podemos entrar no batismo do Espírito Santo, mas você não pode pular de justificação para o batismo do Espírito Santo. Ou você não pode ir direto para o batismo do Espírito Santo, tem que passar pelas etapas. Deus estabeleceu assim, e Ele estabeleceu uma marcha para a igreja, e a igreja ela tem que marchar de acordo com o que Ele planejou. Mas às vezes a gente corre o risco, nós somos humanos, corremos o risco de passar debaixo de uma sombra, em um dia caloroso, de 45 graus, e parar debaixo da sombra e ficar ali um pouquinho. Mas nós não fomos predestinados para ficar parados, nós somos selados até o destino final. Como o profeta fala na mensagem A Brecha, ele está explicando ali um pouquinho o que é um selo. O selo é algo que traz segurança para nós e é uma obra consumada, ele chega a dizer. Aí ele faz um paralelo daqueles vagões de trem ali, que entrava uma pessoa e organizava aquele vagão ali, as mercadorias, tinha que estar tudo organizado, e conforme aquilo ia encaixando, cada coisa no seu lugar, de uma maneira de que quando o vagão se mexesse, aquilo não saísse do seu lugar, não tinha que ser perfeitamente encaixado. Aí passava o fiscal e ele olhava, ele via se aquilo ali estava correto, se aquilo ali estava encaixando, se aquilo ali estava de acordo. Se tivesse de acordo, ele selava aquele vagão, e aquele vagão ele não poderia ser aberto até que chegasse ao seu destino final. Assim é o Espírito Santo.
Nós somos selados com o Espírito Santo quando nossas vidas estão de acordo. Quando a nossa marcha está de acordo, quando tudo está no seu devido lugar, então é onde nós recebemos esse selo e nada pode tocar, irmão, nada pode tirar esse selo. Ele está predestinado até o seu lugar de destino. Às vezes nós passamos por situações que é porque precisamos colocar toda a carga no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar, porque o nosso Deus é um Deus de organizado, no bom sentido. Ele não é um Deus desorganizado que faz as coisas de qualquer maneira. Ele tem um plano. Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso e Ele é tão perfeito em seus planos que antes de Ele começar a criar, primeiro Ele pensou. Ele não saiu criando. Lá na eternidade Ele pensou. Ele pensou em mim, pensou em você, pensou na sua igreja, pensou na sua noiva, pensou em todo o plano de redenção. Ele veio pensando, e aí sim, depois que ele pensou, depois que ele planejou todo o plano dele, aí ele começa a expressar através do verbo. Ele começa a expressar o seu plano agora, para você ver de como que Deus ele é maravilhoso e ele é organizado. Agora, você acha que Deus vai olhar para as nossas vidas? Acho que Deus vai olhar para a nossa igreja, vai olhar para nós, e nós com a vida toda desorganizada, Ele vai conseguir marchar conosco com a vida toda desorganizada? Não, porque o plano dele é esse. Primeira coisa tem que estar em ordem. Então Ele sela. E aí nós estamos selados até o nosso destino eterno. E esse selo para nós é confiança, é segurança. É saber que nada pode nos tocar, nada pode nos tirar de ordem, até que nós chegamos ao seu destino final. Então Deus ele tem nos chamado a atenção para que nós possamos estar em ordem com Ele. Amém? E como nós conferimos se estamos em ordem com Ele? Através da sua palavra, através da mensagem, através do profeta, através da Bíblia. É aí que nós lemos a ordem que nós estamos e aquilo que nós precisamos melhorar. O profeta fala, por que a gente se ajunta para vir para a igreja? Qual que é o motivo de vir para a igreja? Na mensagem Olhando para Jesus, ele fala, por quê? Qual que é o motivo de nós virmos para a igreja? Vir, olhar aquilo que eu preciso melhorar. E então, melhorar com Deus. Esse é o motivo de nós virmos para a igreja. Conferir a palavra, conferir as nossas vidas com a palavra. Paulo também vai falar em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo, se os irmãos quiserem colocar de pé, e aí nós tomamos essa leitura como a leitura de hoje, da noite. Paulo fala assim, 1 Coríntios capítulo 2, e no versículo 13. As quais, amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 13. Só o versículo 13 nós vamos ler, depois vamos retomar essa leitura. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós viemos para a igreja para comparar as nossas vidas com a palavra, porque nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Aí nós ouvimos assim, o natural tipifica o espiritual, sim, mas nós comparamos o espiritual com o espiritual. Então nós chegamos até a igreja, ouvimos a palavra e comparamos a nossa vida com a palavra que está sendo pregada. E tudo aquilo que está fora do que está sendo pregado, há um desejo dentro de nós de consertar, de nos colocar em ordem com a palavra. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha abençoá-la, Senhor, abre essa palavra para nós, que nós possamos sair daqui, Senhor, essa noite, Pai, regozijando, Senhor, com o nosso coração, Senhor, alegre, Pai. Eu sinto, Senhor, que aqui há uma atmosfera, Senhor, de paz, Senhor. Há uma atmosfera, Senhor, aonde propícia, Senhor, para o servir, Senhor, e abrir a palavra para nós, Pai. Pois há um povo aqui que está dando reverência, Senhor, a Ti. Há um povo aqui que está dando atenção à Tua palavra. Fala conosco, Senhor, essa noite, Pai, o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Podemos assentar, irmãos. Então, esse é o intuito, esse é o motivo pela qual nós
nos achegamos à igreja para ouvir a palavra, ouvir o que está sendo pregado, conferir as nossas vidas e colocar as nossas vidas em ordem, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem, não é um Deus fora de ordem. Ele tem uma mensagem muito poderosa do profeta intitulada A Ordem da Igreja, porque tudo tem que estar em ordem. Aí eu queria ler aqui com os irmãos, na era de Pérgamo, na página 147, aqui, irmãos, o profeta ele está aqui pregando, aqui falando sobre as eras, quando ele sentiu de colocar aqui, nessa era de Pérgamo, algo que o anjo do Senhor havia inspirado, havia dito para ele escrever. Ele estava escrevendo cartas, ele estava falando de cada carta para a sua devida igreja, da carta de Éfeso para a igreja de Éfeso, estava falando das cartas para as suas igrejas, quando o anjo ordenou ele a tomar uma caneta, tomar um papel e escrever uma carta. E essa carta, irmãos, é para a noiva, porque nós estamos vivendo fora da era de Laodiceia. O profeta na mensagem, irmão Brano, na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecias. Ele diz que nós não estamos vivendo aqui nessa era, nós estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, porque essa era aqui não tem espaço mais para nós, esse mundo aqui não tem espaço mais para nós. Então ele teve que tirar nós à parte. Fisicamente a gente está aqui, mas espiritualmente a gente está fora desse lugar. Nós estamos na era da noiva, nos alimentando de alimento de águia, alimento fresco de águia. Aí o anjo do Senhor fez com que o profeta escrevesse essa carta. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe. Não que os irmãos não estejam prestando atenção, porque eu creio que os irmãos estão prestando atenção no que está sendo pregado. As igrejas, se nós tomarmos lá Apocalipse 3, cada carta para a sua igreja era repreensão. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é a pior de todas. Ela foi a única que colocou Jesus Cristo para fora da igreja. Olha que situação, irmãos. E hoje as igrejas têm colocado Jesus Cristo para fora. Laodiceia, porque todas as igrejas elas estão em Laodiceia. E eles colocaram Jesus Cristo para fora. É por isso, irmão, que você pode ir nas igrejas aí fora, você não vai dar conta de ficar. Você pode entrar numa igreja, você não vai dar conta de ficar. Se você é águia, se você é noiva, você não vai dar conta de ficar. Quer dizer que então eu só consigo vir aqui. Não é aqui nesse lugar físico, é aqui na palavra do Senhor. Porque essa é a era separada, é dentro da palavra. Eles colocaram Jesus Cristo para fora. Há um único lugar onde Jesus Cristo está, e é na sua palavra. Então todas as igrejas elas foram repreendidas, e a pior é a igreja de Laodiceia, porque colocou ele para fora, ele está à porta batendo. Repreendeu, porque a era está cega, está nua, enriquecida. Não tem falta de nada, posso fazer a coisa da maneira que eu quiser. Não tem falta disso. Você vai ensinar a palavra, você vai mostrar a Bíblia, eles são soberbos a ponto de não querer entender, porque eles não têm falta disso, irmãos. Eles não têm falta disso. É apenas a noiva que tem falta de ter a palavra por completo. É só você que tem esse clamor de receber a palavra em plenitude, por completo. Você recebe do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. E se você não entende, você quer entender. Amém. Porque a noiva ela quer a palavra por completa. Ela não quer adaptar Deus às suas vontades como o mundo faz. Ela quer tomar Deus em sua palavra. Aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, é isso que ela quer. Mas Laodiceia ela foi repreendida. Só que a noiva não. Essa carta para a noiva não tem nenhuma repreensão. Só tem elogios para a noiva. Eu quero tomar aqui alguns detalhes aqui, né? E começar aqui no começo da página 147, no meio do primeiro parágrafo, diz assim, ó: a mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Aqui o profeta está falando da lei da semente. Aquilo que você planta, de acordo com aquela semente, aquilo vai nascer daquela forma. Se você planta uma semente de pimenta, vai nascer pimenta. Não pode nascer outra coisa, né?
Se você planta uma semente de limão, vai nascer limão. Então ele está falando, a noiva é a mesma coisa. A mesmíssima lei se aplica à noiva hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque a mesma semente, aquela igreja que começou lá, a igreja primitiva, aquela foi a semente. E da mesma maneira como é aquela semente, a noiva ela tem que dar frutos de acordo com aquela igreja. E se nós pegarmos ali e ver os atos do Espírito Santo através daquela igreja, você vai ver e você vai comparar o espiritual com o espiritual. Lá, irmãos, não havia um maior do que o outro. Quando Paulo falava, os outros apóstolos se calavam e escutavam, porque não era Paulo falando, era o Espírito Santo falando. Mas quando Pedro tomava a palavra, então eles se assentavam, se calavam e ouviam o que Pedro estava falando, porque não era Pedro que estava falando, não era Atos dos Apóstolos, mas era Atos do Espírito Santo. É por isso que você pode vir num culto de sábado quando o irmão Elias prega, você pode vir num culto de quinta-feira quando o irmão Edemar prega, você pode vir num culto de sábado quando o pastor vem aqui e prega, e você é abençoado em todos os cultos, porque você crê e escuta o que o Espírito Santo tem para falar para você. Aí é comparando o espiritual com o espiritual. Da mesma maneira como a igreja primitiva foi, aí a noiva ela é da mesma forma, porque eles foram a semente e nós somos os frutos. Da mesma maneira, e é para esse lugar que Deus tem nos levado, irmãos. Tem nos levado a um lugar onde o principal, onde o primeiro, onde o maior no nosso meio é Cristo. É para esse lugar que Deus tem nos colocado. Porque a palavra de homem não nos sustenta, motivacional não nos sustenta. O que nos sustenta é a palavra do Senhor. É isso que sustenta as nossas almas. É isso que faz com que nós conseguimos ficar em pé em tempos tribulosos, tempos de perseguição, tempos trabalhosos que nós estamos passando. Mas você está de pé porque você tem se alimentado do corpo, palavra, Filho do homem. É Ele que tem vindo nos alimentar. O profeta fala assim, não fui eu que falei, quando estava lá batizando, não fui eu que falei, tu e a tua mensagem percussará a segunda vinda. Não foi eu que falei. Quando vinha aquelas visões, quando vinha aquelas profecias, não foi eu só estava lá quando ele estava fazendo isso. O próprio profeta estava dizendo isso. Por isso nós não adoramos o profeta. Nós recebemos o profeta, recebemos toda a palavra, mas nós recebemos o Deus do profeta. Nós recebemos o Filho do homem que ele veio apontar. O mundo não viu o Filho do homem, mas você se alimenta do Filho do homem dia após dia, porque ele está aqui. Então veja, a mesma coisa, semente original, porque a mesma semente. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça. Agora, aqui está um detalhe, irmãos, que muitas vezes nós aplicamos na palavra, nós aplicamos nas coisas de Deus de uma maneira errada. Porque nós fazemos expectativas em nossa mente de como devem ser as coisas. E Deus vem e faz diferente daquilo que a gente imaginou. Porque não é da maneira como nós imaginamos, não é como a expectativa que nós fazemos em nossas mentes, é da maneira como Ele já predestinou. Aí nós olhamos uma super raça, uma super igreja, e às vezes nós fazemos um quadro. E ela será, e ela é uma super raça. Agora tem que entender de que maneira que ela está sendo uma super raça. À medida que se aproxima dele, aqui está um ponto importante e principal. A única maneira dessa noiva se tornar uma super raça, uma super igreja, é se aproximar dele. Ela só vai se tornar uma super raça à medida que ela se aproxima dele, à medida que ela deixa todos os seus pensamentos, à medida que ela deixa todas as suas razões e se aproxima dele, à medida que ela vê as escrituras e fala assim: Senhor, eu creio tudo nisso,
Em tudo isso eu creio, mas agora eu quero me aproximar de Ti para ver isso acontecer na minha vida. Porque uma coisa é eu falar de experiências, uma coisa é eu citar as experiências do irmão Brana, uma coisa é eu falar do Deus de Abraão, outra coisa é eu conhecer o Deus de Abraão, é ver o Deus de Abraão fazendo as coisas que ele fez lá atrás, fazendo hoje. Amém. E se eu não vejo, irmão, o problema está em mim. Porque é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que ver. E Deus te deu dois olhos. E é os seus olhos. Não deu para você os meus olhos, para que você possa ver pelos meus olhos. Deus te deu 2 olhos, para que você possa ver pelos seus olhos. Agora, no espiritual, nós sabemos que esses 5 sentidos aqui, nem sempre eles ajudam. Muitas vezes eles atrapalham. E o profeta fala assim: se esse sentido te atrapalhar você de ver Deus, lança ele fora. Quando você vem aqui num culto e você creu na sua cura, e você sai daqui crendo, mas os seus olhos não conseguem ver a cura, se livra disso. Ignora. Porque esses sentidos aqui foi feito para ter contato com esse mundo. Mas Deus deu um super sentido para nós, que é a fé. A fé, ela alcança coisas que nós não olhamos, que nós não vemos, que nós não tocamos. Glória a Deus. Amém. Deus está nos levando a esse lugar. À medida que nós nos aproximamos dele, nós vamos nos tornando uma super raça. À medida que nós chegamos a Ele, a Sua palavra, então nós vamos nos tornando uma super raça. Você começa a olhar as Escrituras, você começa a olhar a mensagem e falar: isso precisa estar dentro de mim, isso precisa ser eu. E se eu não entendo, eu preciso entender isso. E Deus está nos levando a essa atmosfera, irmão. Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Eu quero dar um testemunho aqui, não é para elevar, eu sei que ela não vai se sentir elevada com isso, mas apenas um testemunho aqui. A gente tem vivido dias trabalhosos, mas tempos maravilhosos, que Deus tem se colocado na brecha por nós, mostrado de que Ele está aqui, que Ele começou essa obra e Ele terminará a obra. Amém. Nós estamos aqui essa noite com confiança de que não vai ser eu que vou terminar a obra, não vai ser eu que vou levar essa igreja no rapto, mas Ele próprio tem descido por nós e Ele próprio nos levará no arrebatamento. Amém. Agora Ele está nos envolvendo em uma atmosfera diferente. Você tem notado que os cultos têm sido diferentes? Porque Ele está nos colocando em uma atmosfera diferente. Aleluia. E a atmosfera, irmão, é algo, é uma chave. Porque aonde Jesus estava, havia uma atmosfera sobrenatural. Amém. Quando Lázaro morreu, e Lázaro precisava morrer, ele teve que sair de lá. Porque ao redor de Jesus Cristo havia uma atmosfera onde não podia ter doença, onde não podia ter morte. E Lázaro tinha que morrer para que ele pudesse vir e ressuscitar Lázaro. Então ele teve que sair de perto. E aí Lázaro morre. Aí ele volta e chama Lázaro à vida. Ali havia uma atmosfera diferente. Pedro e os apóstolos, cheios com o Espírito Santo, eles estavam em uma atmosfera diferente, a ponto de que quando Pedro ele passava e havia um enfermo, a sombra de Pedro curava. O que era aquilo? Era uma atmosfera. Deus está nos colocando numa atmosfera. Sabe como é que o rapto vai vir? Sabe como é que vai vir os santos do passado? Quando nós estivermos envolvidos nessa atmosfera. Porque quando você entra na atmosfera da palavra, tudo é possível. Os sinais e as maravilhas, eles acontecem. E Deus está nos elevando a essa atmosfera. E nós passando por essa experiência, eu muito maravilhado de coisas que Deus tem feito, de sonhos, de profecia que Deus tem dado e tem interpretado, e aquilo tem acontecido. E eu fico maravilhado de ver que não somente eu, mas irmãos também têm tido a mesma experiência, para Ele mostrar para nós de que não é eu, não é um, não é outro, é Ele. Amém. Agora que nós precisamos entrar nessa atmosfera, deixar Ele trabalhar, e Ele está trabalhando. E eu envolvido nessa atmosfera, feliz, com o que Deus tem feito, a maneira como Deus tem falado nos cultos. O pastor fica 15 dias sem vir aqui. Quando ele vem aqui, ele prega tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Ele prega tudo aquilo que está acontecendo.
Parece até que alguém falou para ele, irmão, ninguém falou. O Espírito Santo conduziu ele daquela maneira, a ponto dele pregar a palavra e trazer aquilo que nós necessitamos. E isso é para nós nos alegrarmos e saber que ele não se esqueceu de nós. Amém. E eu feliz com tudo isso. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa. Eu vi que ela não estava entendendo muito bem aquilo. E eu comecei a orar, falei, Senhor, traga minha esposa para dentro dessa atmosfera também. E Deus, ele respondeu a minha oração. Eu fiquei muito feliz. Eu cheguei um dia do serviço e ela ouve culto, sempre ouve culto em casa, mas uma coisa, irmão, é você ouvir, uma coisa é você ler e você captar tudo aquilo. É verdade. Sempre você tem que ligar culto, você tem que ler para criar atmosfera na sua casa. É verdade. Mas quando Deus, ele revela para você, você tem uma experiência particular com ele. Isso é maravilhoso. Eu cheguei algumas vezes em casa e ela, assim, uma alegria, né, uma empolgação, querendo me falar aquilo que ela ouviu, aquilo que ela leu. E eu fiquei feliz porque aqui foi resposta de oração. Mas, irmãos, Deus está fazendo isso de uma maneira geral conosco, nos colocando dentro de uma atmosfera diferente, para nós nos alimentarmos da palavra. É isso que vai nos sustentar. Não é ela se apoiar em mim e falar, meu marido está tendo fé, glória a Deus, eu vou ser arrebatada. É particular, é de indivíduo para indivíduo, tendo a própria experiência com Deus. Toda a palavra, todas as escrituras, elas chamam nós a se identificar nós mesmos com a palavra, com as escrituras. É uma experiência particular, a ponto de que São Marcos 16, onde fala assim, estes sinais seguirão aos que creem. E nós temos uma ideia, às vezes, de englobar, olhar com uma visão ampla e esquecer de olhar para nós mesmos, porque esses sinais seguirão aos que creem. Se eu não vejo esses sinais, então está faltando fé em mim. Esses sinais seguirão aos que creem. Se eu creio, eu verei. Se eu creio, eu estou vendo. E se eu não vejo, eu preciso voltar e falar, Senhor, alguma coisa está errada, Senhor, eu quero ver. E você começa a entrar dentro dessa atmosfera, começa a atrair a palavra para si, porque a noiva, ela é assim. O profeta vai falar aqui, eu já estou me adiantando, né? Vamos ver se eu consigo ir aqui pelas escrituras, para não ficar nas minhas palavras, mas naquilo que o profeta mensageiro falou para nós. Então, à medida, irmãos, que nós vamos nos aproximando dele, à medida que nós vamos entrando dentro dessa atmosfera, nós vamos nos tornando uma super raça. À medida que você se aproxima dele. E aí eu faço uma pergunta para você, irmão e irmã: em qual medida você tem se aproximado dele? Em qual medida nós estamos nos aproximando dele? É uma pergunta que ela é particular. Ela é uma coisa particular da minha vida. Eu não posso me basear no meu pastor, eu não posso me basear no meu líder de cântico, eu não posso basear no pregador, eu tenho que basear a minha própria vida. É uma super raça. É uma raça poderosa. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Isso acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Toda a palavra, ela tem que ser manifestada em nossas vidas, porque nós não iremos produzir 10%. Já passou a era de que se produzia 10% da palavra, 40%. Nós estamos na era que agora é a plenitude. Houve uma era que Lutero veio e pregou algo, Wesley veio e pregou algo, Lutero veio e pregou justificação. Aquilo não era 100% da palavra, aquilo era apenas uma porcentagem. Wesley veio e pregou mais uma porcentagem da palavra, santificação, mas ainda não era a palavra por completo, era apenas uma porcentagem. Mas agora, na era da noiva, ela produzirá 100% da palavra. Cada versículo, cada parágrafo, ela produzirá 100%. Por isso que ela será a imagem do próprio Deus, porque ela produzirá 100%. Irmão, passou a hora de nós, eu consigo caminhar um pouquinho aqui, tá bom? Não, Deus está nos chamando para caminhar com Ele, de uma maneira integral, se aproximar agora dele, 100% dele.
Não é ficar à distância, olhando à distância. Agora Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Porque qual o mistério de Deus revelado? Cristo. E qual o mistério de Cristo revelado à noiva? Qual o propósito de Cristo? Primeiro, se dar a conhecer a sua noiva, ao seu povo. Então, Ele veio, habitou com a sua plenitude ali em Jesus Cristo, e nós podemos conhecer Ele, e nós conhecemos Ele. Mas havia 3 propósitos nisso: dar a conhecer. Agora, conforme Ele se mostra para nós, o que Ele está exigindo de nós agora? A preeminência, diz o profeta. O primeiro lugar agora deve ser dele. Ao vir a igreja, o primeiro lugar deve ser dele. Ao ouvir a palavra, o primeiro lugar deve ser dele. Ao ouvir um testemunho, o primeiro lugar deve ser dele. Ao caminhar no nosso dia a dia, o primeiro lugar deve ser dele. Porque tem um terceiro propósito, que é restaurar tudo aquilo que nós perdemos. Só que Ele só vai restaurar quando nós pudermos dar toda a preeminência para Ele. Mas se nós não estivermos olhando para Ele, se nós não estivermos buscando essa atmosfera de que Ele fará algo, então o que Ele vai fazer por nós? Se eu estiver parado no tempo, a Deus dará, como diz os outros. O que Ele pode fazer por mim se eu estiver de braço cruzado? O que Deus fará por essa igreja se ela estiver de braço cruzado, esperando algo acontecer? Deus quer fazer algo, Deus quer dar prosseguimento à tua palavra. A palavra já foi posicionada, agora só está faltando ela se cumprir. A parte dele Ele já fez, profetizou, trouxe a palavra. Agora é nossa parte de nos posicionar de acordo com a palavra, porque agora é uma super raça. Agora é Deus, através da sua noiva, Ele dará prosseguimento à tua palavra, irmão. Amém. Ele vai concluir. Ele, através da noiva, vai fazer isso agora. Glória a Deus. As denominações, a semente errada, não podem produzir isso. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. É só isso que eles vão produzir. Mistura com a palavra. Pega a palavra e adapta da maneira que interessa para eles. É só isso que eles podem produzir. Eles não podem produzir mais do que isso. Mas a noiva, ela vai produzir 100%. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Ela produz 100%, ela deve produzir 100%, porque é o tempo da plenitude. Elas produzirão seus credos, seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Um pouco mais lá no final. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. É isso que Deus vai presentear Cristo. É um pequeno grupo, irmão. Não é um grande grupo, é um pequeno grupo proveniente da verdadeira semente que crê em toda a palavra. Se você não entende, nós falamos: Senhor, me ajuda a entender. Mas você não sai dizendo nada contra aquilo, porque você é noiva e você produzirá 100%, como está escrito. Ela é uma virgem de sua palavra. Sabe o que é uma virgem? Que homem algum chegou, que credo algum chegou, que pensamento humano algum teve lugar nela. Por isso ela é virgem. Não há semente de homem nela. Pode se levantar qualquer um, se não pregar a palavra, ela não vai acompanhar, porque ela é virgem. Ela recebe a semente da palavra apenas. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva. Agora olha isso: pelos membros da noiva, e através deles, por eles e através deles, será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. O que Deus prometeu na virgem? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o nome desse filho será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que Deus quer agora? Ele quer vir em cena, e através dessa virgem, tudo aquilo que foi prometido será produzido. Ela, uma virgem, recebendo a palavra, dará a luz a esse filho, e está dando luz a esse filho, de maneira que Ele está agora nos elevando, Ele está nos fazendo caminhar esse caminho estreito, levando nós até o nosso rápido. Amém. É
É Ele que tem marchado agora por nós. Glória a Deus. A palavra da promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para Ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, não foi igual os católicos acham que foi. A palavra na Virgem Maria para que Ele pudesse se manifestar. E os católicos tomam a Virgem Maria como a Mãe de Deus. Mas não fica só aí. Porque há muitos hoje que se diz, pastores, eu não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui apenas para ler a palavra e falar aquilo que é a verdade, que tem se colocado como um santo intercessor, como tem se colocado acima da palavra, como se a palavra houvesse elevado esses grandes homens para eles serem grandes homens no meio do povo. Nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus foi Ele ser grande no meio do povo, Ele ser o primeiro e Ele ser o último. Quando Ele levanta dons, é para abençoar a igreja. Deus levantou um pastor por causa de vocês, irmãos, e não ao contrário. Vocês não foram levantados por causa de um pastor. Vocês foram levantados para a honra e glória dEle, e Ele levanta dons para que vocês possam ser abençoados, para que vocês possam estar em linha com a palavra e receber tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém. Não é ao contrário. Não levantou dons para que eles pudessem se levantar no meio do povo como sendo grandiosos, grandes pessoas. Grande pastor é um super-herói que nunca falha, que nunca erra, que nunca tropeça. Não é isso, irmãos. É tudo uma maneira que Deus proveu para que a palavra pudesse chegar para nós. Os pastores, eles são transformadores, que recebem a carga, que recebem a palavra, que recebem a mensagem e saem distribuindo para nós de porção, de maneira que nós podemos entender e aquilo possa trazer e fazer o efeito para nós. Esse é o propósito. Receber a palavra. Deus usa os seus dons para que possa trazer a palavra para a noiva, para que ela possa se aprontar para a hora do rapto. Esse é o propósito. Veja, Ele mesmo agiu naquela ocasião. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9,6. Ele cumpriu, presta atenção nisso, ó. Ele cumpriu naquela ocasião tudo que se estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. A única maneira que ele pôde vir e se manifestar, ele tinha que se manifestar como um cordeiro, tinha que cumprir as profecias. Um menino tinha que nascer, Emanuel tinha que vir ao mundo, mas a única maneira dele poder entrar e cumprir aquilo foi porque Maria aceitou a palavra, ela tomou a palavra para si, ela se casou com a palavra. Ao se casar com a palavra, ela engravidou e ela trouxe à luz a um filho. A noiva está casada com a palavra, e à medida com que ela está casada com a palavra, agora ela está dando a luz a um filho. Não está dando a luz a pessoas, a homens, está dando luz a um filho, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele deseja cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, mas ela precisa aceitar a palavra. Se ela não aceita a palavra, se ela não casa com a palavra, e não há jeito, irmão. Nós que somos casados, não tem como eu me casar com a irmã Crislaine e deixar parte dela fora, porque tudo aquilo faz parte dela. Ela não pode se casar comigo e separar eu das minhas coisas, porque isso faz parte de mim. Não pode alguém se casar com uma palavra e deixar parte da palavra para fora, quando Deus está falando algo, quando a mensagem está nos explicando, nos ensinando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Nós apenas aceitamos a palavra como ela é. E se você não entende, se você não tem dificuldade, você faz igual a irmã Crislaine, tem paciência com a irmã Eunice, até que ela possa ir compreendendo. Essa é a noiva. Aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não entende, ela não lança fora. Ela casou com a palavra, com toda a palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Os membros da noiva virgem o amarão. Você o ama, irmão? Você pode dizer essa noite: eu amo.
Amém? Amém. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo demais. Essa noiva, esses membros que o amam, ela tem o potencial dele dentro dela. Amém. Todo o potencial dele. Esse é o plano agora. Aquilo que Deus era, derramou em Cristo. O que Cristo era, está derramando na noiva. E Deus está nos elevando a atmosfera para poder entender, para poder aceitar. Amém. Porque o que tem acontecido é que muitos não aceitam que agora Deus, Ele tem que vir na sua noiva. Aleluia. Oh, glória. Ela tem o potencial dele, É, Senhor. pois Ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a Ele. Eles são sujeitos a Ele, assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Aleluia. Agora é a era em que o cabeça desceu para a noiva. Agora nós não somos guiados com as nossas próprias cabeças, irmão. E aí o profeta, ele vai chamar atenção a esse potencial, ele está dentro de nós. Agora há um problema, há algo que impede nós de trazer esse potencial para fora. É porque nós não recebemos o cabeça por completo. O que é a cabeça? A cabeça é o que governa o corpo, não é isso? Você dá o comando pela cabeça para os seus pés e você começa a andar, não é isso? Mas o que mais tem na cabeça? O medo começa na cabeça. Você começa a pensar, raciocinar e o medo entra na cabeça. Uma criança, quando ela é inocente, ela não tem medo de nada. É verdade. Mas se você demonstra para ela, se você tem medo a mãe tem medo da barata, a mãe corre, grita, tem pavor de barata, a criança ela raciocina aquilo e ela passa a ter um medo que não é dela. É verdade. Ela toma o medo da mãe para ela. Porque a cabeça, o que mais está na cabeça? A razão, o raciocínio, a opinião, está tudo na cabeça. Mas agora é a era que nós temos que tirar a cabeça nossa fora e Ele desceu como o nosso cabeça. E aquilo que Ele manda nós fazer, nós fazemos. Aí a mensagem do evangelismo do tempo do fim, o profeta fala assim, no parágrafo 25: estou contente de ver o irmão e a irmã Evas ali atrás. Este é um homem que eu estava lhes contando que foi picado por uma cascavel. E o Senhor, você levantaria sua mão, irmão Evas, para que eles possam ver? Nós estávamos pescando e uma cobra picou bem na perna. E eu coloquei as mãos sobre ele e orei por ele, e isso nem mesmo ficou dolorido. Eu nunca teve mais nada depois daquilo. E a Bíblia diz, você sabe, eles expulsarão demônios, pisarão na cabeça de escorpiões e serpentes, e nada lhes fará mal. E suas em meu nome aqueles que creem em mim. Se você crê nele, você tem que ver isso. Se eu creio, eu tenho que ver isso. E assim, irmão, se aplica para toda a palavra. Eu chamei a atenção dos irmãos no começo, mas isso se aplica para toda a palavra. Toda a palavra ela é para nós olharmos e olharmos como se estivesse olhando num espelho. Aqueles que creem, isso deve seguir aqueles que creem. Porque Deus ele é responsável por falar a palavra. Em colocar nós em ordem, nós somos responsáveis por falar, por estar posicionado naquilo que Deus nos deu, e Ele é responsável por fazer aquilo acontecer. Amém. Não é você que vai fazer aquilo acontecer, não é você que vai fazer esses sinais acontecer, mas você deve estar posicionado, crendo nele, trazendo ele de cena, e assim é todas as Escrituras. Esse é só um exemplo, mas se nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, onde nós ouvimos que Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Se o mesmo Senhor desce do céu, quem é que tem que ver o mesmo Senhor descer do céu? Eu. Meu pastor fala que o mesmo Senhor desceu do céu, mas você não viu? Então tem algo errado. Descerá com alarido. Mas eu nem sei o que é o alarido. Eu não sei o que é o alarido. Mas o pastor prega que é o alarido. Então você não recebeu o alarido.
E a voz de arcanjo? A voz de arcanjo virá quando nós estivermos nessa atmosfera. Mas é você, irmão, que tem que ver essas coisas. Amém. É como um indivíduo, é olhar para a palavra e olhar como um espelho. Isso nos deixa preocupados, convencidos e então preocupados. Amém. E assim, por várias outras escrituras aqui que nós poderíamos citar aqui. Esse é só um exemplo. E detalhe, irmão, que aqui, eu quero ler aqui com os irmãos, eu citei agora 1 Tessalonicenses, eu quero ler aqui, rapidamente, 1 Tessalonicenses capítulo 4, acabei de citar, mas eu quero ler aqui um detalhe aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Quem? Nós. Eu. Sou eu que vou estar lá. Eu devo estar lá. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas se eu não vi essas coisas, como eu vou consolar uns aos outros com essas palavras? Mas aqueles que veem, aqueles que têm recebido, aqueles que têm visto os sinais das maravilhas, aqueles que têm visto a palavra se cumprir, eles consolam uns aos outros. Ele vem e traz boas novas. Olha, o Senhor está se manifestando. Olha, o Senhor está falando. Olha, o Senhor curou. O Senhor libertou. O Senhor nos visitou com profecias. Para que isso? Para alegrar, para consolar uns aos outros. Mas se eu não vejo, como eu vou consolar se eu não vejo? Então, irmãos, as Escrituras elas falam mais a respeito de nós mesmos. Às vezes nós olhamos de uma maneira ampla e esquecemos de olhar para nós mesmos. Deixa eu continuar aqui, voltando aqui. Estava falando da cabeça, né, do medo, né? E o profeta falando aqui, deixa eu continuar a leitura, que todos os poderes e o que eles fariam e assim por diante foram dados a nós. Isso tudo tem sido dado para nós. Não foi que ele falou aqui, a noiva tem o potencial dele. Isso é nosso, isso é para nós. O poder de Deus, ele é para nós. Amém. Aleluia. Mas tem um detalhe, então, contanto que você não fique com medo. Se você não tiver medo, você verá a glória de Deus. Se você não tiver medo, se você recebe o cabeça, você perde todo o medo. Aleluia. O que seria se alguém te desse um cheque assinado e você carregasse aquele cheque em seu bolso por toda a sua vida? Aquilo não te faria bem algum. Vá e desconte o cheque. Irmão, muitas vezes nós estamos nessa condição, precisando de algo, quando Deus nos deu um cheque em nossas mãos, mas nós temos medo de descontar o cheque. Trazer para o dia de hoje, né? Hoje já não se usa mais cheque, né? Você tem um cartão, o cartão está cheio de não é nem limite, não é crédito, não, é dinheiro mesmo. Mas você fica com medo de usar, você está com medo de não ter saldo. E assim cada promessa, irmão, cada promessa, todas as promessas, não tenha medo, todos os sinais, todas as maravilhas, os dons espirituais, todas as promessas, elas são para nós. Tem o nome de Jesus assinado no rodapé dela. O banco do céu é responsável e o depósito foi colocado lá no Calvário. Quando todos os nossos pecados foram perdoados, nós somos feitos filhos e filhas de Deus. É de lá, a nossa conta está recheada, porque o profeta chega a dizer que uma gota de sangue seria suficiente para redimir esse mundo todo. Mas Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida para que você pudesse sacar. Toma o cheque que Deus deu para você e usa ele, não tenha medo. Se esses sentidos aqui te trazer alguma dúvida, lança eles fora. Mas eu não estou vendo, lança fora. Mas eu não estou ouvindo, lança fora. Ele disse, e é assim diz o Senhor, e isso tem que se cumprir. O profeta vai falar aqui na carta, não vai dar tempo, mas ele fala, essa noiva, ela tem o assim diz o Senhor, ou senão ela fica quieta. Mas ela tem o assim diz o Senhor, ela tem a palavra de Deus, ela tem o potencial de Deus, então não há nada impossível
impossível, irmãos, para nós. Não há coisa pequena, não há coisa que você não possa alcançar, não há cura que você não possa alcançar, não há libertação que você não possa alcançar. Da maneira como Ele prometeu, se está na Bíblia, é nosso, é para nós possuirmos aquilo que Ele nos deu. Nós não podemos ter medo de caminhar. Deus está tirando o nosso medo agora, para que nós possamos olhar para Ele. Ao olhar para Ele, tudo some, irmão. Todo medo some, toda dúvida some quando você olha para Ele. Glória a Deus. Portanto, não fique com medo de sacar qualquer dívida, qualquer dádiva que Deus lhe prometeu. Apenas lembre-se, Ele prometeu, é seu. Eu tenho visto Ele parar as chamas do fogo, estancar sangue, aplacar a violência do diabo, expulsar os inimigos e curar câncer, levantar o morto. Vocês têm visto aqui a experiência do câncer ser vencido. Porque o pastor creu, porque o pastor orou, porque você creu, irmão. Agora chegou uma hora de que nós não estamos olhando apenas para um homem. Essa igreja aqui está fazendo as obras que Jesus Cristo fez. É por isso que nós temos que ver as curas, nós temos que ver a libertação acontecer no nosso meio, ainda que isso não é o principal, mas isso é para evidenciar de que Ele está no nosso meio. Foi você que orou, foi você que creu, e aquele rapaz com câncer, ele foi curado. E nós podemos ficar aqui a noite toda dando testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio, para elevar a nossa fé, de saber de que Ele tem descido e Ele está pelejando essa batalha por nós. Não é a minha força, não é a minha sabedoria humana mais, agora é Jesus Cristo. Ele é o principal, Ele é o maior no nosso meio. Se nós tão somente entrar nessa atmosfera, então nós veremos as coisas. E nós temos visto aqui, nós temos visto cura de câncer, nós temos visto uma pessoa ser liberta de um demônio, de um espírito que estava mais de 20 anos naquela pessoa, sendo oprimida por aquilo, por um espírito de pornografia, coisa terrível, assolando a vida, assolando o casamento. Mas Deus libertou para mostrar de que Ele tem descido, Ele está no nosso meio, Ele faz essas obras para vindicar que Ele tem feito isso. Nós não faremos espetáculos porque nós somos ensinados, mas nós temos a evidência de Deus no nosso meio. Qual é a evidência dele no nosso meio? Quando a palavra é vivificada. Quando você olha a palavra, quando você olha São Marcos 16 e você admira aquilo, mas quando você vê aquilo em operação em nosso meio, então você sabe que aquilo foi vindicado por Deus. Glória a Deus, essa é a nossa confiança. Se nós tivéssemos confiado em um homem, nós estaríamos com medo, porque não tem evidência. Mas quando a palavra evidencia, quando a palavra se cumpre, quando aquilo acontece, aquilo traz a evidência de que Ele tem descido, e Ele tem confirmado a sua palavra. Irmãos, Ele tem trazido dons. Os irmãos estão aqui, são testemunha. Tem trazido profecia. O irmão Paulinho está de prova. Línguas estranhas, profecia. Irmão Paulinho, eu vou falar algo aqui. Eu estava conversando com o irmão Idemar, eu fiquei maravilhado com isso. Aquele dia lá no monte, e Deus nos tomou ali de uma maneira, e eu quero dizer aqui para os irmãos, eu mandei no grupo, quero falar para os irmãos, as orações da quinta-feira estão abertas para todos os irmãos. Só que eu conversei com o pastor, ele falou que por hora só os homens, só os irmãos, mas está aberto para a igreja e orar. E nessas últimas experiências que a gente teve, Deus tomou nós ali, e eu estou falando isso apenas para nós elevar a nossa fé. Nos tomou ali com o dom de línguas. E durante a semana a gente ficou regozijando a semana toda, né, irmão Paulinho? Foi algo maravilhoso que Deus fez ali no nosso meio, e Deus tem respondido as nossas orações ali. Dali nós temos visto o anjo do Senhor sair dali, colher as nossas orações, e até o destino e entregar as bênçãos. Pessoas em hospitais sendo curadas e voltando para os seus lares. Porque antes, irmãos, era um homem ungido, agora é um povo ungido. E está em nós o potencial dele. Não morreu com o profeta quando ele morreu, não. Aquilo foi solto para nós, foi distribuído para a noiva. O profeta veio para separar uma noiva.
E Deus tomou ali com aquele dom de línguas, e eu estava conversando com o irmão, e eu estava no serviço ali, procurando escrituras, né? Encaixando com o assunto ali que eu já estava meditando, e Deus me fez abrir em um lugar que falava justamente desses dons e de línguas. E o profeta está falando ali: eu desejo que toda a igreja fale em línguas, porém, a línguas edifica a si mesmo. Procurai também a interpretação. E procurar a profecia, porque a interpretação das línguas se torna profecia. E a profecia, ela edifica a igreja. As línguas estranhas edificam apenas aquele que fala. Eu vi isso, realmente, você fica maravilhado. Mas aquilo eleva apenas a pessoa que teve aquela experiência. Mas quando é a profecia ela vem para elevar a fé da igreja. Eu estava lendo ali e falando: bom, então se Deus tem dado isso, então nós vamos buscar então, para que Deus também dê a interpretação. Por muito tempo, irmão, nós lançamos essas coisas fora. Esse não é o principal, irmão. O nosso principal é fé de arrebatamento. Mas Deus, Ele vindica, Deus, Ele prova de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma maneira como Ele fez lá atrás, Ele faz hoje. É a mesma coisa, Ele não muda. E eu conversando com o irmão Paulinho, o irmão falou assim: irmão, eu não escutei. Todo momento eu escutei falando português. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Porque todos os que estavam ali ouviu em línguas. E eu até perguntei para os irmãos, todos ouviram em língua, mas o irmão não. O irmão ouviu todo momento em português. Para Deus ele cumprir aquilo que Ele promete. Ele traz línguas. Ele traz os dons, Ele traz profecias, Ele traz a interpretação, porque Deus, Ele é o seu próprio intérprete. Glória a Deus! Para que Deus tem feito essas coisas? Para mostrar, irmãos, que agora é para Ele que nós temos que olhar. Na carta Ele vai falar para nós permanecermos como Josué e Caleb, marchando, marcha, e vamos possuir na terra, vamos possuir nas nossas promessas. Ao decorrer do caminho, não vamos deixar nada para trás, mas tudo aquilo que é nosso nós vamos obter, nós vamos pisar a planta dos nossos pés e falar: Senhor, isso é nosso, porque a palavra está na noiva, como a palavra estava em Maria. Como que a palavra estava em Maria? Quando ela ouviu aquela profecia: uma virgem conceberá, uma virgem dará à luz, ela falou: Senhor, essa palavra é para mim. Quantas virgens tinha? Quantas Marias tinha? Mas ela tomou a palavra: Senhor, não vai passar essa profecia, isso fala de mim. A noiva hoje tem feito a mesma coisa. Essa palavra não vai passar de mim, esse arrebatamento não vai passar de mim. Senhor, isso é para mim, Senhor. E Deus está nos colocando nessa atmosfera, irmão. Nós estamos muito perto de ser raptados. Esses terremotos acontecendo, terremoto na Venezuela, agora ontem teve um terremoto no México, de uma alta escala. Irmãos, está próximo. Quando o terremoto de Los Angeles afundar Los Angeles, aquilo será um caos. Meu Deus. O mundo estará preocupado com a informação, com a notícia, porque pensa numa placa daquele tamanho cair na água, que altura que vai vir aquelas ondas, tsunamis. Aí é onde as escrituras falam que os montes, as ilhas serão tomadas, serão elevadas, o mar vai se elevar e vai cobrir aquilo ali. Eles vão estar preocupados com a notícia que Los Angeles foi para o fundo do mar, mas nós estaremos perto do nosso rapto, nós estaremos entrando no nosso arrebatamento. Glórias a Deus, nós estamos muito próximos disso. Não há mais tempo, irmão, para nós ficarmos perdendo aqui no mundo com coisinhas pequenas. Às vezes a gente perde tempo com coisas pequenas, quando Deus está mostrando algo grandioso para nós. Ele está mostrando que Ele tem um plano e que Ele tem incluído você nesse plano. Ele tem um arrebatamento e você faz parte dele. Até quando nós vamos ficar perdendo tempo com pouca coisa? Com besteiras. Eu já vou encerrar, irmãos. Eu quero ler 1 Coríntios e depois desses parágrafos, dessa leitura, nós iremos encerrar. 1 Coríntios capítulo 2. Nós já estávamos ali, mas vamos voltar um pouquinho antes. Glórias a Deus.
é o propósito. É falar: Senhor, qual é a hora, Senhor? A noiva, ela quer saber cada minuto que ela está vivendo. Ela quer saber cada minuto, cada momento, cada hora, cada dia. Quando vira um dia, chega dia 17/7, acontece um terremoto no México, a noiva quer saber: que hora é essa que eu estou vivendo? Que minuto é esse que eu estou vivendo? Irmãos, essas coisas não pegarão a noiva de surpresa. Amém. Porque a palavra está nela, o potencial está nela, está tudo dentro dela. Ela não vai ser pega de surpresa. Surpresa vai ser para o mundo. Para nós não será surpresa nenhuma. Nós já fomos divinamente avisados. 1 Coríntios capítulo 2, começando no versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas. Olha Paulo falando assim: eu não propus saber outra coisa, senão Jesus Cristo. Amém. Nós não queremos saber de nada, senão apenas Jesus Cristo. Amém. Nos dias e na hora que nós estamos vivendo, é isso que nós queremos saber. O que vem fora disso, nós não queremos saber. Aí Paulo fala assim, ó: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é que Paulo está falando assim: a pregação não consistiu só em palavras persuasivas. Não foi isso que ele disse. Não persistiu, não foi palavras persuasivas, de nenhuma forma, não tinha palavras persuasivas. É por isso que nós nos ajuntamos para ouvir a palavra, independente se aquilo fira nós ou não. A gente quer receber, a gente quer ouvir a palavra, porque a mensagem, como veio para Paulo, ela não veio para nós também com palavras que persuadem nós, que enchem nós de enfeite. A noiva não quer isso, ela quer a palavra santa, pura e inadulterada. Ela quer a ordem, ela quer o assim diz o Senhor. Não palavras de sabedoria, não a palestra aqui que eu posso vir aqui e dizer algo aqui, os irmãos saírem daqui motivados para levantar amanhã e trabalhar e edificar. Não é isso. Quantos ouviram a pregação hoje, irmão, o pastor Vilaça? O pastor estava falando justamente sobre isso lá nos tempos de Noé. Uma simples mensagem, mas ele não propôs saber outra coisa senão assim diz o Senhor, senão aquilo que Deus havia dado para ele. E sabe o que eles estavam fazendo? Diz as Escrituras: plantando, edificando, construindo. Eu gostei muito do detalhe que o pastor falou, algo maravilhoso, que lançaram tomate, né, em Noé. Mas o culpado não foi só o ruim de tudo isso, não foi só aqueles que estavam lançando tomate, mas os que estavam plantando, edificando. A Bíblia, tudo escrito na Bíblia é inspirado. Aqui foi para mostrar o que eles estavam fazendo no dia: edificando, construindo, grandes construções, edificações, e não puderam ver o que Deus estava fazendo bem debaixo do nariz deles, porque eles estavam envolvidos, casando, dando-se em casamento, construindo, edificando. Não puderam ver o que Deus estava fazendo. Não adianta nada nós virmos aqui, ainda que enquanto nós estivermos aqui, irmãos, Deus vai nos suprir tudo aquilo que você necessitar. Ele vai suprir, Ele é Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Aquilo que você necessita, não é que Ele vai te dar, já é seu já. Mas nós não estamos edificando para ficar aqui. Nós não estamos vivendo como a genealogia antes de Enoque. Nós estamos andando com Deus. Enquanto nós vivemos, nós estamos andando com Deus, porque nós queremos agradar a Deus como Enoque agradou. E é isso que agrada a Deus, andar com a palavra constantemente. Vai agradando a Deus até o ponto que Deus, Ele nos elevará. E nós começaremos a despedir. Nós já estamos despedindo desse mundo já. Já não há mais nada para nós aqui, nós já estamos dando um adeus e tchau. Porque estamos tão próximos, estamos tão perto. Aleluia. Então foi isso que Paulo fez.
Ele não veio trazer nada de sabedoria humana, ele não veio trazer nenhuma palestrinha, ele veio trazer a palavra, ele veio trazer aquilo que ele recebeu do Senhor. Eu vos ensinei aquilo que também recebi do Senhor. Isso é uma grandeza que você vê através de Paulo, que ele não se preocupou em trazer uma outra coisa senão aquilo que Deus havia dado para ele, mas em demonstração do Espírito e do poder. O que é que tem acontecido em nosso meio? Demonstração do Espírito e do poder, demonstração do poder de Deus, mostrando aonde o poder de Deus está. Não tenha medo, irmãos, isso é para nós, a terra é nossa e vamos possuí-la. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É por isso que Ele indica com o seu poder, para que a nossa fé não se apoie em homem algum, mas para que a nossa fé se apoie no poder de Deus. Glórias a Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você não ama Ele? Então Ele te preparou coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Está preparado para nós, porque você o ama. Amém. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Essa é a demonstração do Espírito. Quando o pastor vem aqui e prega tudo aquilo que nós precisávamos, tudo aquilo que estava acontecendo em minha vida, tudo aquilo que eu estava precisando, tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que eu precisava consertar, o pastor vem aqui e prega. O que é isso? É a demonstração do Espírito que penetra profundamente em nossas almas, porque há um mistério. Paulo trazia só aquilo que Deus havia dado para ele. Essa é uma parte do mistério daquela igreja, mas havia outra parte do mistério, que o povo, eles tomavam aquilo não como palavra de Paulo, mas eles tomavam como a palavra do Senhor, porque verdadeiramente era. Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo penetrando em nosso meio, nos colocando em ordem, colocando nós em ordem nesse vagão, selando nós para o destino eterno, porque está chegando a hora da nossa partida. Aleluia! É hora de estar em ordem, porque o trem partirá, essa nave está vindo nos buscar. Glória a Deus. Por qual dos homens sabe por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? O que sabe as coisas do homem é o Espírito do homem, que fala as coisas de homem, sabedoria humana. Esse é o Espírito do homem falando, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quando você ouve as coisas de Deus, é o Espírito de Deus falando das coisas de Deus. O Espírito do homem fala do homem, mas o Espírito de Deus fala das coisas de Deus para nós, que é o que verdadeiramente alimenta as nossas almas. Homem nenhum pode alimentar a sua alma, irmão e irmã. O que alimenta a sua alma é o Espírito de Deus, vindicando a palavra para você, abrindo a palavra para você, alimentando a sua alma, te preparando para o rápido. Te preparando para aquele momento que, se essa carne, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um outro esperando por nós. A morte não é nada para nós, ainda que nós não cheguemos no rápido, embora eu creio que nós alcançaremos, mas se nós não chegar lá, a morte é só um cavaleiro que vai nos levar para a vida eterna, e vai ser um piscar de olho. Irmão, quer saber de uma coisa mais profunda ainda? Se você entrou aqui enfermo, a cura já é sua, você já está
tabernáculo velho, caído, cansado, você já está curado, porque quando você abrir os olhos lá naquele outro corpo, lá não entrará doença, lá não entrará enfermidade. Por isso a alma que está dentro de você, ela já foi curada. E sabe por que ela foi curada? Da incredulidade, da morte. Nós saltamos da morte para a vida. Por isso não tenha medo de tomar aquilo que está escrito para você, aquilo que foi prometido para você, é seu. Aleluia. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. As coisas de Deus para o homem parecem loucura. Às vezes a gente tem que ter o maior cuidado de contar aquilo que Deus está fazendo para nós, para incrédulo, porque para eles é loucura, eles não vão crer. Mas quando nós falamos uns para os outros, nós nos alegramos de ver essas coisas, porque nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Por isso que todo medo está sendo lançado fora, por isso que toda razão, toda opinião, está tudo sendo lançado fora, porque nós estamos recebendo cabeça. E agora é a mente dele. Agora o que ele ordena nós fazer, nós fazemos. Até nisso, irmão, nós estamos ordenados. Senhor, nós cremos. Se o Senhor me enviar, me mandar levar a cura lá, eu vou levar. Mas o Senhor tem que mandar, porque o Senhor é o cabeça. Nós não saímos fazendo as coisas tortas à direita. Nós fazemos aquilo que o cabeça tem nos ordenado a fazer. E eu, irmãos, não vos pude, aí vem uma repreensão para a igreja de Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aquela igreja ela era carnal. Como que o profeta, como que Paulo traria essas grandes coisas se eles ainda estavam como bebês, como meninos? Mas Deus tinha um plano, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Olha o defeito dessa igreja, eles eram carnais, havia inveja, havia contenda, havia dissensões, e aí Paulo não podia falar com eles como espirituais, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Irmãos, mas a noiva ela não é assim não. Aqueles irmãos estavam assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu gosto de ouvir Paulo, não, mas eu gosto de ouvir Apolo. Sabe por quê? Porque eles eram carnais. Mas a noiva não é assim não. A noiva ela não consegue ficar em sua casa num dia de culto, ela não quer saber quem vai pregar, ela quer ouvir a palavra, ela quer se alimentar da palavra. Se é o pastor que vai pregar, glória a Deus, eu vou lá para receber a palavra. Irmão, o culto fala mais a respeito de nós mesmos, sabia? Porque se você sai da sua casa com expectativa de ouvir o que Deus tem para dizer, Ele vai falar com você. Mas se você sair de casa sem expectativa nenhuma, se você sair da sua casa apenas para vir aqui preencher o banco, você não vai receber nada. Assim, não recebi nada no culto, mas você também foi buscar. O que você foi buscar? Não é eu que estou falando, é a palavra que está confirmando, porque Deus ele não despede nós vazio. Ele nunca jamais dispensou alguém vazio, com fome. Quando aquela multidão, oh glória a Deus, quando aquela multidão estava ali ao redor dele, ouvindo a palavra, ele falou, pregou a palavra, aquilo foi maravilhoso.
tomou aqueles poucos peixes, aquele pouco pão e multiplicou para aquele povo ali. Ele não nos despede vazio, ainda que seja uma vírgula, mas aqui vai ser suficiente para penetrar a sua alma e para alimentar a sua alma, desde que você tenha expectativa de ouvir o que Deus tem para falar. Nós não somos carnais. Eu não vou para a igreja só quando o pastor vai, ou não vou para a igreja só quando o irmão Elias vai, ou quando o irmão Idemar vai. Não, eu vou para a igreja para servir a Deus. Porque se você vem dessa maneira, você está vindo para ver o homem, mas quando você vem para ouvir a palavra, é aí onde essa atmosfera toma conta e nós podemos receber a palavra. Aleluia. Pois, aí Paulo vem e fala: pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um. Irmãos, não há pastor maior, não há pastor menor, não é um dom maior. São ministros, são instrumentos na mão de Deus. Eles não são o principal. A palavra de Deus que sai da boca deles são o principal. Aí Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pregadores vieram, pregadores vão, Deus levanta dons. Mas um plantou, o outro regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Só Ele pode dar o crescimento para nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quem é o principal no nosso meio? Qual é a atração sobre a montanha? É Deus que nos dá o crescimento. Ele tem nos dado crescimento, irmãos. Estamos captando a palavra e ela tem nos dado crescimento. Ele tem dado crescimento para nós, um amadurecimento para nós, porque essa noiva ela já cresceu. Agora ela está amadurecendo, ela já chegou num nível, ela não vai crescer mais do que isso, mas ela vai amadurecer. Sabe o que é amadurecer? É você ler a palavra, é você receber a mesma mensagem e ela se fazer nova para você, porque agora o seu conhecimento, o seu entendimento está sendo aberto para as coisas que estão acontecendo. Não mudou a mensagem é a mesma, mas o que mudou? Os nossos entendimentos que estão sendo amadurecidos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Aqui há um pedido de oração. A irmã Esther pede oração para a sua sogra e para a sua mãe, irmã Nega. Amém. Nós iremos orar. Amém, irmãos. Feche seus olhos. Creio. Porque esses sinais, eles seguirão aos que creem. E nós somos um povo que crê. Querido Deus e nosso bondoso Pai Celestial, Senhor, a nossa parte, Senhor, Senhor, vir até esse lugar, Pai, adorar, Senhor, a Ti, adorar a Tua palavra dia e noite, Senhor, engrandecer o Seu nome, porque o Senhor deseja, Pai, ser glorificado no nosso meio, Pai, e nós estamos glorificando, Senhor, em nosso meio, aquilo que o Senhor viu, o Senhor sendo glorificado, está se cumprindo hoje, Pai. Nós estamos glorificando o Senhor aqui, Pai, porque o Senhor é o primeiro, Pai. O Senhor é o alfa e o ômega, Senhor. O Senhor é o principal. O Senhor tem as nossas preeminências, Senhor. Nós estamos olhando sempre para Ti. Oh, aleluia! Glória a Deus, Senhor. Com a confirmação, Pai, de que o Senhor está aqui esta noite, Senhor, eu tomo esses pedidos de oração, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor já deu a resposta para isso tudo, Senhor. Vai, Senhor, de encontro com esses pedidos, Senhor. O Senhor sabe que essas irmãs necessitam, Pai, e nós cremos, Senhor, de que o Senhor, Pai, enviará o Teu anjo, Senhor,
de encontro com essas irmãs e dará aquilo que elas necessitam, porque nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo e nós não temos medo de receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Isso é nosso, Pai, e nós estamos requerendo essa noite. Se mais algum irmão tem um pedido aqui, Senhor, vai de encontro com esses pedidos, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão e que eles possam voltar aqui, Senhor, e dar testemunho, Senhor, de que o Senhor ouviu, Senhor, as nossas orações. O Senhor mesmo diz: fazei provas de mim, Senhor, e nós estamos aqui não em dúvidas, mas em certeza, Pai, de que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Obrigado pela palavra, Pai, abençoada que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor, Senhor, enquanto está fora, Pai, que o próximo culto, Senhor, ele estando aqui, Senhor, que o Senhor possa guardá-lo, Pai, e que nós possamos vir aqui com a atmosfera de ouvir o que o Senhor tem para falar para nós e recebermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Despede, Senhor, esses irmãos, Senhor, em paz, Senhor, em segurança, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Perte, irmãos, seu irmão, diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe.